Eu vou pedir à igreja que abra para mim, por gentileza, o livro de João, no seu capítulo 21, do versículo 15 ao 17. Vocês vão ficar com esse livro aí, o livro de João aberto. Eu queria pedir ajuda dos meus companheiros aqui de altar, meu pastor, do nosso presbítero, a nossa adoradora. A gente vai fazer assim. Eu vou ler Lucas, capítulo 5, versículo do 9 ao 10. O pastor Edson, ele vai ler Lucas, capítulo 22, o versículo 33 e 34. Falcão vai ler 22, Lucas, versículo 56 e 60. E você, princesa, vai ler para mim, por gentileza, Marcos 16, versículo 7. E eu finalizo com João 21, 15 ao 17. Amém? 22, versículo 33 e 34. Certo? A gente vai nessa ordem. Pastor, Falcão e Eva. Certo? Eu vou iniciar e aí faz a... Pronto. Vocês acompanham aí porque esse versículo que eu faço aqui. Qual? Lucas 21. Oi? Senhor, ele. Certo? Vocês vão entender. Lucas, se vocês quiserem abrir, mas não precisam, tá? Porque senão vocês têm que sair do plano. Lucas, capítulo 5, versículo 9 e 10 diz assim: Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Respondeu Jesus: Eu lhes digo, Pedro, e antes, aqui tem 22, 35. Mas ele respondeu: Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: Eu lhes digo, Pedro, que antes que o galo cante 3 vezes, negará que me conhece. 22, do 56 ao 60. E uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. Mas ide pelo vosso caminho, contai a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali os verei como ele vos disse. João, capítulo 21, versículo 15 ao 17 diz: Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus de ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Amém? Primeiro eu quero louvar ao Senhor pela honra e a glória de estar aqui mais uma vez, ministrando a palavra dele, agradecer aos meus pastores pela confiança. Dizer que hoje é uma noite muito especial para mim, porque eu estou com os meus pais aqui. Eu me sinto muito agraciada por Deus por este momento, porque para mim é um motivo de resposta de oração de Deus. Então hoje para mim é uma noite muito especial da parte de Deus. Eu li tudo isso, irmãos, mas vocês percebem que tudo se encaixa, né? Que uma história vai encaixando com a outra, e vocês já perceberam de quem eu vou pregar tudo, sobre quem eu vou falar, sobre a história de Cristo está muito clara. E é sabido de
unigênito, para que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele se fez homem, veio para a terra, foi maltratado, ele foi humilhado, ele foi desprezado, mas ele não desistiu, ele foi até o fim. E o fim disso foi morte, e não foi qualquer morte, foi uma morte de cruz. O sacrifício de Jesus foi tão grande que nem eu e você, Pai, seria capaz de fazer o que ele fez, e por isso ele disse, não vou conseguir, então eu faço. O preço que ele pagou foi preço de sangue. E foi um sangue inocente, pois nele não havia pecado. Não havia pecado em Jesus. Só que, como nós sabemos, antes disso tudo se cumprir, Jesus ele ficou na terra com os seus discípulos por aproximadamente 3 anos e meio, ali ensinando, pregando, fazendo milagres, prodígios e maravilhas. E como eu disse anteriormente, ele não fez isso sozinho, ele chamou 12 para de junto dele, para cumprir o ministério dele nessa terra. E hoje nós vamos falar sobre a história desse homem. Hoje nós vamos falar sobre a história de um homem que esses dias o Senhor tem falado muito ao meu coração acerca desses capítulos, desses versículos que nós lemos. Eu vou precisar destrinchar um pouquinho alguns desses que nós lemos, ter um pouco de paciência, porque já me entregaram um pouco tarde, mas eu prometo que eu vou ser o mais breve possível, mas eu também não vou deixar de falar aquilo que Jesus tem para mim e para o seu coração nesta noite, amém? Em Lucas capítulo 5 e 11, nós vamos ver que a palavra do Senhor ele fala sobre a pesca maravilhosa e também sobre o chamado de Pedro, de como ele foi chamado. A Bíblia diz que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, o mar da Galileia, e que ali havia uma multidão que o oprimia, que o apertava para ouvir a palavra de Deus, e que tinham ali 2 barcos. E desses barcos estavam ali parados, pois os pescadores estavam lavando as suas redes. E Jesus ele escolheu um barco para entrar, e o barco que ele escolheu foi o barco de Simão, de Pedro. E ele entra no barco de Pedro para poder ensinar. Terminando o seu ensino, ele pede a Pedro que ele faça o seguinte, ele diz, leve o barco para mais fundo. E lancem as redes de vocês para que pesquem. Só que a gente entende esse contexto porque nós sabemos que Pedro, com os seus companheiros, haviam trabalhado a noite toda e não tinham pescado nada só. E é nesse momento que Pedro chega para Jesus, vem a pastora e diz, Senhor, nós trabalhamos a noite toda e nada pescamos. Pedro ele questiona Jesus, mas no mesmo instante ele diz, mas por que és tu que está dizendo? Eu vou lançar as redes. E a Bíblia diz que a pesca foi tão grande que a quantidade de peixes fez romper aquelas redes. Quando Pedro ele vê aquilo, ele olha para Jesus, a Bíblia diz que ele se prostra aos pés de Jesus e ele diz, Senhor, se afasta de mim porque eu sou um pecador. Se afasta de mim, Senhor, porque eu não sou digno de que o Senhor esteja próximo de mim. A atitude de Pedro mostra que ele se achava indigno. Jesus consegue ver em Pedro algo que ele busca de mim e de você, porque tudo o que Jesus precisava ouvir de Pedro, ele ouviu naquele momento, meu irmão. Porque o que Jesus precisava era de alguém como Pedro, que conseguia reconhecer as suas limitações, que conseguia reconhecer as suas falhas, que conseguia reconhecer que ele não passava de um pecador, Pai. E aqui eu imagino Jesus dizendo, opa, agora é minha vez. Agora eu entro porque o que eu precisava ouvir dele, mas eu ouvi. Porque o reino de Deus, irmão, não é para quem se acha. O reino de Deus não é para quem quer ser melhor. O reino de Deus não é para quem acha que não precisa, pelo contrário. O reino de Deus é para quem entende que é pecador. O reino de Deus não é para aquele que é soberbo, que é arrogante. O reino de Deus é para aquele que acha que não é nada. E Jesus diz para aqueles que não são, para confundir o que são. O reino de Deus não é para aquele que acha que não depende. O reino de Deus é para aquele que entende que do pó veio e para o pó vai voltar. E Jesus escuta de Pedro algo que ele precisava escutar e que ele busca escutar de mim, de você. Se afasta. Só que Jesus não faz o que Pedro quer de qualquer um, porque Jesus não somos nós. Jesus, ao contrário de se afastar, ele disse, calma, não tenha medo. Porque de agora em diante,
você será pescador de homens. Só que, como bem sabemos, Jesus ele precisava cumprir o propósito dele na terra, o qual eu iniciei falando. Ia chegar no tempo de se cumprir. E o diálogo que Jesus está tendo com seus discípulos, ele diz: olha, vocês vão me ter por pouco tempo. E para onde eu vou, vocês não poderão ir. Só que Pedro olha para Jesus e diz: mas Senhor, por que eu não posso ir contigo? Eu estou pronto para ser preso e morrer pelo Senhor. Eu estou pronto para entregar a minha vida ao Senhor. E aqui, irmãos, é como Pedro ia saber que por mais que ele falasse tanto do que ele queria, seria capaz de fazer por Jesus, infelizmente ele não conseguiria cumprir. Pedro achava que era capaz de tudo por Jesus, mas aí foi Jesus que disse: Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Você está dizendo que é capaz de ser preso e de morrer preso, mas deixa eu te dizer o que é que você vai fazer. Você vai me negar. E aqui você não veio como condenar Pedro, porque nós não somos diferentes de Pedro. Não somos. Quantas vezes nós negamos a Jesus, Daniel? Quantas vezes nós negligenciamos Jesus? Quantas vezes nós abandonamos Jesus? Quantas vezes nós deixamos Jesus de lado? E aí nós escutamos essa história aqui de Jesus, Pedro, miserável. Só que aí sabe o que é que Jesus diz? Jesus diz assim, e eu falei com vocês na versão NA, porque é algo que Deus falou muito no meu coração. Lucas capítulo 22, do 31 ao 34, que leram aqui, mas eu vou ler em outra versão. Jesus diz assim: e você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Irmãos, e aqui eu não quero fazer tradução disso para o grego, eu não quero, porque o que Jesus quer falar algo é muito simples. Eu não quero entrar nesse mérito aqui, Ana, eu quero falar algo simples para a igreja. Jesus, ele está dizendo: olha, Pedro, eu até sei que você vai me negar. Eu até sei que você vai me abandonar, eu até sei que você vai se distanciar, mas eu também sei que você vai voltar para mim. Eu também sei que você vai se arrepender, eu também sei que você vai se converter, eu também sei que você vai reconhecer que você falhou e você vai voltar para mim. Porque Jesus não pensa como nós, irmãos, e glória a Deus por isso. Porque Jesus, ele viu o coração e ele sabia, irmãos, que Pedro ia negar ele. Mas ele também deixa claro: eu também sei que você vai voltar. É por pouco tempo. Isso aí tem um prazo determinado. Só que Pedro precisava passar por isso, irmãos. Pedro necessitava ser quebrado pelo mestre Pai. Porque mesmo sendo um discípulo tão à frente de tudo, tão ativo, tinha voz no meio dos deles, mas ele era alguém que precisava ser quebrado por Jesus. Alguém que era pesado no falar. Alguém que se achava muitas vezes. Alguém paciente. Alguém que muitas vezes perdia a conduta. E aí ele precisava entender que ele não iria fazer o que ele disse que ele ia. Mas Jesus diz: não tem problema, Pedro. Quando você fizer isso, não se esqueça. Você vai voltar para mim. E aqui, irmãos, nós vemos o aviso de Jesus para Pedro. E agora em Lucas capítulo 22, no seu versículo 54, a gente vê se cumprir o que Jesus havia dito para Pedro. Porque como foi lido aqui antes, nós vamos ver que Pedro ele é questionado por 3 vezes acerca de quem ele era. Muitos diziam: mas você fala com eles, não, mas você é Galileu, mas você é um deles, não, mas... E ele dizia: não, eu não conheço. Não, eu não sei quem é. Não, você está enganado, eu não sei quem é esse homem. E algo muito forte aqui, porque Lucas ele descreve algo que nem Mateus, e nem Marcos, e nem João descreve. 22, seu capítulo 22, versículo 61, a palavra do Senhor diz: o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou de Jesus, do
do que ele havia dito, e a Bíblia diz que depois disso ele saiu e chorou amargamente. O olhar de Jesus para Pedro foi: eu não te avisei, filho. Eu te disse que você ia fazer isso, mas você não me deu ouvidos. E quantas vezes Jesus nos avisa algo, Jesus nos alerta de algo, Jesus chama a nossa atenção para algo que a gente finge que ele não falou. Porque nós estamos tão cheios de nós mesmos, de si, de tanta prepotência, de todo o nosso eu, a gente fecha os nossos ouvidos para ouvir o alerta do Mestre. Não tem como a gente não se lembrar de Caim e Abel, faltam. Quando o Senhor diz para Caim, Caim, o pecado está na porta. Se você não se desviar dele, vai tomar conta de você e vai te dominar. Mas ele não ouviu. Não ouviu. E quantos de nós estamos que nem eles? Jesus diz: oh filho, não faz. Não vai. E a gente está: não, Jesus, mas eu vou. Porque eu vou conseguir fazer. Aí Jesus está dizendo: mas quem sabe o que está no seu coração sou eu. Você só fala e eu vejo o que está dentro. Mas ainda assim nós insistimos em trilhar o caminho que achamos que é por melhor. Não aquilo que Jesus diz. E aqui, irmãos, eu imagino um Pedro pensando: acabou para mim. Não tem mais jeito. Jesus já desistiu de mim, Ana. Eu disse para ele que eu era capaz de morrer por ele, e o que eu fiz, eu neguei. Eu imagino Pedro olhando para si e dizendo: não tem mais jeito. Não tem mais jeito porque eu só falei. Só falei. É o que a Bíblia diz: muitos me adoram com os lábios, mas o coração está distante de mim. É para dizer: eu só disse, mas meu coração. Para Pedro tinha acabado. Só que ele esqueceu que Jesus disse: você vai voltar para mim, filho. Você vai se arrepender, filho. Eu vou estar te esperando porque vai ter restauração para você, filho. Só que Pedro, naquele momento, eu acredito que ele estava acabado. Porque só quem nega o Mestre, que caminhou com ele, que viveu maravilha ao lado dele, vai entender o que Pedro sentiu. Só que quando a gente chega em Marcos, capítulo 16, versículo 7, Falcão, a gente vai entender quem é Jesus. Porque a Bíblia diz que umas mulheres se reúnem para ir até o sepulcro, onde estava o corpo do Mestre. E chegando lá, o corpo do Mestre já não estava, porque ele havia ressuscitado. Aleluia! Porque da mesma forma que ele disse que ele morreria, ele também disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Aleluia! E chegando lá, um anjo fala com ela e diz: que você está procurando não está mais aqui. Jesus, o Nazareno, ele ressuscitou. Agora vai. Diga aos discípulos dele, diga a Pedro. Nossa, isso é muito lindo. Jesus, ele faz questão, faltou de dizer: diga ao meu amado Pedro. Diga ao meu filho Pedro. Diga a ele que não acabou para ele. Diga a ele que eu estarei esperando ele. Diga a ele que eu tenho transformação para a vida dele. Diga a ele que eu ainda o amo apesar de ter negado. Diga a ele: eu preciso que você detalhe, diga ao meu filho: eu estarei te esperando lá na Galileia. Irmãos, não há fracasso que o amor do amor de Cristo não possa reverter. Não há. Só que Jesus, ele ainda precisava fazer mais por Pedro. Não acaba aqui. E quando nós chegamos no capítulo 21 de João,
Aqui nós vamos ver também uma pesca maravilhosa. E a restauração de Pedro. E aqui tem alguns detalhes riquíssimos que o Espírito Santo ministrou ao meu coração neste dia. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele, estando ali, chegando ali perto dos seus discípulos, à margem do mar da Galileia, estava ali Pedro e outros discípulos. E Pedro, ele olha para ele e diz: eu vou pescar. Pedro, ele resolve voltar a fazer aquilo que Jesus já havia dito que não era para ele fazer. Pedro, ele resolve voltar a pescar peixes, quando na verdade ele foi chamado para pescar homens. E onde está o erro, irmãos? Ele foi até fazer a coisa certa, mas ele foi pescar a coisa errada. Porque Jesus, irmãos, ele não tira de Pedro o que ele fazia. Quando Jesus encontra Pedro, ele diz: você vai continuar pescando. Só que agora o que eu vou te dar para pescar não são peixes, são vidas. Só que Pedro, ele resolve fazer o que Jesus já tinha dito que não era mais para ele fazer. Sabe, irmãos, quando acreditamos que por estarmos fazendo a obra de Deus, estamos fazendo a vontade dele, quando na verdade estamos servindo da forma diferente que ele nos orientou. Foi Pedro. Jesus, quando chama ele, deixa muito claro: você, a partir de hoje, será pescador de homens. Jesus, ele disse para Pedro: Pedro, eu não vou tirar o que você faz, mas eu vou usar isso e vou transformar para a minha glória. Só que Pedro disse: não, eu vou voltar a fazer o que ele me disse para não fazer. E existe um risco muito grande, irmãos, da gente pegar aquilo que Jesus permitiu que continuasse em nós, para usar da forma que ele disse que não era mais para usar. Porque Jesus até permitiu que você continuasse adorando. Mas quando ele te encontrou, ele disse: não é mais para o mundo, é para a minha glória. E você está querendo voltar a fazer aquilo que Jesus disse que não era mais para você fazer. Jesus não permitiu que você continuasse com isso para você ser teimoso e voltar para a direção que ele te tirou. Ele disse: continua, mas é para a minha glória. E aí muitos de nós estão pegando aquilo que Jesus deixou que continuasse conosco para fazer aquilo que ele já tinha dito que não era mais para fazer. Jesus, ele diz para Pedro: olha, você vai continuar pescando. Só que agora você não vai continuar pescando mais peixes, que quando presos em suas redes, eles morrem. Mas agora você vai pescar peixes mortos em seus pecados, para que quando apanhados pelas suas redes, eu darei vida. Aleluia! Poderoso. Agora, Pedro, você vai parar de pescar peixes. Que quando você traz para as suas redes, fora do seu habitat natural, ele perde a respiração e não consegue sobreviver. E agora eu vou usar o que você tem para pescar pessoas cheias de pecados, cheias de defeitos. E quando você trouxer para a minha presença, eu vou dar vida. Eu vou transformar. Só que Pedro está dizendo: não, eu vou voltar para o lugar de onde ele te tirou. E aí Jesus me trouxe aqui nesta noite: não volte para o lugar de onde ele te tirou. Porque se ele quiser tirar de você aquilo que ele permitiu ficar, ele também pode tirar. Porque o que tem com você não é para a sua glória. É para a glória dele. Irmãos, quando servimos de forma diferente do que Deus nos orientou, não podemos esperar as bênçãos dele. Não podemos. Sabe o que acontece? Mais uma vez, Pedro trabalha a noite toda e não pesca nada. Pedro, ele volta para o lugar a viver aquilo que ele tinha vivido há anos atrás.
Pedro, ele volta a viver o que ele tinha vivido no passado, por fazer aquilo que Jesus já tinha dito para ele não fazer mais. E quantos de nós estamos voltando a viver o que vivemos no passado, por querer fazer aquilo que Jesus já disse que não é para a gente fazer mais? A nossa teimosia, irmãos, nos conduz a viver dores que não era para a gente viver. Pedro não precisava passar mais por isso, Foca. Ele não precisava ter mais uma noite de trabalho em vão. Se ele não tivesse voltado a fazer o que Jesus não tinha dito para ele não fazer. Só que, irmãos, a misericórdia de Deus é tão grande que mais uma vez Jesus estava lá. E a Bíblia diz que ele olha para os discípulos e diz: filhinhos, vocês têm o que comer aí? E eles dizem: não. Ele diz: então pega a sua rede, joga do lado direito, que lá vocês encontrarão. E a Bíblia diz que a pesca foi tão grande, que eles ficaram assustados. E Pedro, olhando para isso, ele pega a sua capa, que ele havia tirado, veste novamente, se lança ao mar e vai ao encontro de Jesus. Agora aquele que olhava para Jesus e dizia: se afasta de mim, eu sou pecador, está dizendo: eu não posso perder a oportunidade de encontrar o Mestre. Eu não posso perder a oportunidade de vê-lo. Ele bota a sua capa, ele se lança no mar. Ele não olha as dificuldades, ele não olha o perigo, ele não olha as limitações, ele não olha o fato dele morrer afogado. Ele diz: eu não posso perder a oportunidade. E quantos de nós não estamos fazendo o que Pedro fez? A gente se limita para encontrar o Mestre. A gente se limita para ir ao encontro do Mestre. E Pedro, ele simplesmente diz: não tem mar, não tem tempestade, não tem onda que me impeça de encontrá-lo novamente. E muitos de nós estamos perdendo a oportunidade de encontrar o Mestre, porque não estamos querendo sacrificar um pouco mais. E quando a gente chega no versículo 15, nós vamos ver Pedro sendo interrogado por 3 vezes por Jesus. E a gente se lembra que por 3 vezes Pedro negou Jesus. Jesus olha para Pedro e diz: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Simão, filho de João, você me ama mais do que eles, Simão? E ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então cuide dos meus cordeiros, Simão. Mais uma vez, Jesus fala: Simão, filho de João, você me ama. E mais uma vez, Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: então pastoreie as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? E a Bíblia diz que por ouvir isso, Pedro ficou magoado por Jesus. Aí ele pergunta: imagina como Jesus ficou com Pedro. Porque Jesus está perguntando para Pedro se ele me ama. E Pedro disse que não conhecia Jesus. Só que Jesus, ele não vem interrogando Pedro por 3 vezes para feri-lo. Ele vem para fazer com que Pedro demonstrasse em palavras aquilo que ele já sabia que Pedro sentia, mas que ele precisava externar. Pedro, você me ama, Pedro? E Jesus me trouxe aqui nesta noite para te dizer: filho, você me ama, então volta a fazer o que eu me entreguei. Filho, você me ama, então volta a fazer o que eu lhe confiei. Porque nessa noite eu não venho olhar o que você me negou, eu venho te dizer: eu estou
Aqui, Pai, nós não vemos Pedro mais questionando. Nós não vamos ver Pedro, Pai, querendo ser melhor. Nós não vamos ver Pedro dizendo, Senhor, eu sou capaz. Nós vamos ver o Pedro totalmente quebrado, humilhado, restaurado, dizendo, Senhor, só tu sabes, Senhor. Senhor, acredita em mim, por favor, eu te amo. O Senhor é tudo que eu preciso. Eu poderia trazer para vocês aqui a interpretação de muitos acerca da palavra no grego, mas não é isso que Jesus quer falar. Jesus só quer dizer o seguinte: se você me ama, então volta a fazer o que eu Aleluia! Se amor é, então para de achar que pelo fato de você ter errado comigo eu não te amo, mas eu continuo te amando. Volta para mim, filho. Porque o que eu tenho para você não é o que o mundo tem. O que eu tenho para você é restauração. E às vezes você pode estar ouvindo isso e eu já vou fechar a palavra do Senhor, a Bíblia. E dizendo, mas essa palavra ela não é para mim, não. Essa palavra é para mim, para você. Porque não precisa ser crente para sair da presença de Jesus. E estamos vivendo um tempo onde a igreja do Senhor está mais distante do que perto de Jesus. E aí nós, como nos achamos melhores do que os outros, mais crentes do que os outros, vemos alguém falhando e a gente diz miserável, e Jesus está dizendo miserável para você também. Porque na mesma forma que ele me negou, dizendo que não me conhecia, você me nega por muitas vezes, rejeitando aquilo que eu lhe dei. Não existe, irmãos, meio termo para Jesus. Não existe nada. Pedro, você me ama. Me ama mesmo, filho. Então apacenta as minhas ovelhas. Usa o que eu dei para você. Faz o que eu lhe confiei. Eu vim até o teu encontro para lhe dizer que mesmo sabendo que você me negou, eu não mudo o amor que eu tenho contigo. Irmãos, eu acredito muito, e você já pode começar a se colocar de pé, que Deus ele tem nos conduzido, pastor, a isso a um tempo de humilhação. Deus ele tem nos conduzido a um tempo de entendermos que nada somos sem Ele. Porque a Bíblia diz que o Senhor não precisa que ninguém dê testemunho do homem, porque o Senhor sabe o que tem no homem. O Senhor conhece a cada um. Só que muitas vezes parece que nós esquecemos quem é o Mestre. Eu e você, irmão, não fomos chamados para apontar, para condenar e nem para maltratar. Porque as ovelhas não são minha, nem do pastor Edson, e nem da pastora Eliana. As ovelhas são do Senhor. E Jesus ele vem dizendo, Pedro, não importa o que você fez. O que importa para mim é que você se arrependeu. E eu estou aqui para você. Não pare, irmãos. Eu sei que é cansativo. Eu sei que muitas vezes o mundo é maldoso. Eu sei que muitas vezes dói. Mas Jesus me trouxe aqui para te perguntar algo simples. Você realmente me ama? Então por que você parou? Quando eu nunca desisti de você. E assim eu agradeço a Deus a minha oportunidade. Amém?